dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar sobre corretivos. Já vou começar o vídeo pedindo desculpa pela minha voz e pelo meu rosto, com essa cara toda amassada, porque são 8 horas da manhã, eu acordei quase agora, aí no Brasil são 5 horas da manhã, então tá bem cedinho aqui, eu acabei de acordar, então por isso que eu estou com essa cara e com essa voz. Mas eu aproveitei esse meu rostinho aqui para vir falar com vocês sobre corretivo. Então nesse vídeo eu vou ensinar você a como aplicar e quais corretivos você deve aplicar no seu rosto. Então se você quer saber tudo, como aplica e quais corretivos, já fica aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no botão e não esquece de deixar um like aqui pra mim. Bem, eu vou começar falando sobre os corretivos mais fáceis de aplicar e de entender qual o conceito, que são os corretivos da cor da nossa pele. Eu uso esse corretivo da Natura Una na cor médio 24, que fica exatamente da cor do meu tom. Ele serve para cobrir e neutralizar as minhas olheiras. Mas lembrando que esse é um corretivo que ele vai cobrir apenas aquelas olheiras que são mais básicas, que são menos profundas, que são menos marcadas. E existe uma diferença entre esse corretivo que é da cor da sua pele e esse corretivo que é mais claro que a sua pele. O corretivo da cor da sua pele, ele não vai iluminar seu rosto, ele vai apenas cobrir as suas imperfeições. Agora, esse corretivo aqui, que é mais claro, ele vai iluminar seu rosto e vai trazer mais luz. Então, ele é usado de forma estratégica. Eu sempre falo aqui no meu canal, em quase todas as maquiagens, eu uso esse antes da base e esse aqui depois, apenas para iluminar. Fê, eu posso usar o corretivo sem usar a base? Sim, você pode, porque ele serve para poder cobrir as suas imperfeições. Então, você aplica ele no rosto e pode sair por aí sem problema nenhum. Fê, eu posso usar só a base? Também pode. Aí depende do tipo de cobertura que você quer para o seu rosto. Existem bases no mercado hoje que também servem como corretivo, como é o exemplo da base da Mari Maria na Velvet Skin. Essa base é uma base um pouco mais reboco, ela cobre muito bem o rosto, é uma base maravilhosa e ela também serve muito bem como corretivo. Essa base é só um exemplo de uma base que já vem com conceito corretivo. Mas se vocês tiverem uma outra base que seja reboco, vocês podem usar apenas na área das olheiras, que ela vai cobrir muito bem. Ou se for o caso de você querer uma base mais reboco e querer uma cobertura um pouquinho maior, você pode aplicar uma camada de base no rosto e duas na região das olheiras. Mas lembrando, isso depende do tipo de cobertura que você quer para suas olheiras. O corretivo que vai iluminar o seu rosto, ele vai ser 1 ou 2 tons mais claros. Ele não pode ser mais claro que isso, porque senão ele vai marcar e vai manchar na hora que você for tirar foto ou na hora que você sair ao ar livre. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não sabe qual corretivo mais claro comprar, então prefira sempre um corretivo do tom da sua pele. Fê, comprei um corretivo mais escuro. Se ele for muito, mas muito mais escuro, você pode usar como contorno. Ou se ele for um tonzinho mais escuro que o seu tom de pele, você pode usar ele para cobrir e aplicar a sua base por cima, que ele vai dar certo. Fê, e os corretivos coloridos? Bem, os corretivos coloridos, eles são um pouquinho mais complicados de se entender. Mas para ajudar vocês, eu vou deixar aqui do lado o círculo cromático. Esse círculo cromático, ele é usado quando a gente vai fazer a análise de cores, a análise do tom de pele e subtom de pele. Mas ele também é usado na maquiagem, quando a gente vai entender o que a pessoa precisa no rosto dela. Existem os corretivos coloridos que servem para cada tipo de olheira. Por exemplo, se as suas olheiras forem mais arroxeadas, como são as minhas não são tão profundas, elas são um pouquinho marcadas e eu consigo cobrir com a base. Se você tem as olheiras das mesmas cores que as minhas, roxinhas, e elas são bem mais marcadas, talvez fique um pouco mais difícil de cobrir com a base. Então a gente vai usar esse círculo para entender qual que é a cor que está oposta ao roxo. E nesse caso é o amarelo. Então a gente vai usar o corretivo amarelo para tentar cobrir essa olheira. Para quem tem as olheiras mais esverdeadas, a gente vai fazer a mesma coisa, vai olhar qual que é a cor oposta. E nesse caso é o vermelho. Então a gente vai usar o corretivo mais salmão ou até um batom vermelho também para cobrir essa olheira. Sim, você pode usar o batom. Só que a gente tem que lembrar que o batom, ele não pode ser cintilante, ele tem que ser um pouquinho mais cremoso e ele também não pode ser mate, porque senão ele pode craquelar no seu rosto. E é claro que a gente não vai sair aplicando batom em tudo. A gente vai aplicar aos poucos o batom, dando batidinhas,
para que fique apenas o pigmento. A gente não quer realmente marcar o batom nos olhos. Então, olheiras esverdeadas a gente aplica o vermelho e olheiras arroxeadas a gente aplica o amarelo. Tá, Fê, mas existe um corretivo que ele é roxo. Sim, o roxo ou o lilás, ele serve para aquelas olheiras que são mais marrom, sabe? Ela não tem nenhum tom esverdeado, ela é mais marronzinho, mais amarelada. Nesse caso, a gente pode usar o corretivo roxo. Fê, eu não tenho aqui na minha cidade, aqui onde eu moro, esses corretivos coloridos. Como que eu faço? A gente pode fazer misturinhas com as sombras. Então, se você tem uma sombra amarela e você precisa do corretivo amarelo, você pode misturar um pouquinho da sombra e assim com as outras cores, como é o caso do batom vermelho que a gente pode usar. Só que lembra de misturar muito bem se a gente for usar pigmento, for usar alguma sombra, porque isso pode manchar na sua maquiagem. Pode ser que o pigmento apareça mais do que o corretivo. Então você vai pegar o corretivo da sua cor, vai jogar um pouquinho só de sombra e vai misturar. E aí você vai ver qual que é a tonalidade que você quer para suas olheiras. Eu já apliquei muito corretivo com cor no meu rosto. Eu usava um corretivo Yellow da Mary Kay, nem sei se ainda tem. E eu gostava bastante porque ele cobria bem as minhas olheiras. Só que tinha gente que comprava esse corretivo e não dava certo para elas. Por quê? Porque a cor da olheira às vezes não era a mesma que a minha, que é mais roxinha. Ela podia ser uma olheira mais avermelhada, de repente, que precisaria de um corretivo verde. Aliás, eu já ia esquecendo do corretivo verde. O corretivo verde ele serve para quê? Para cobrir marcas avermelhadas. Como o vermelho a gente usa para cobrir as olheiras esverdeadas, a gente vai usar o verde para cobrir as marcas avermelhadas. Essas marcas avermelhadas podem ser nas olheiras e nas pálpebras, pode ser marca de espinha ou alguma cicatriz que você tenha no rosto que seja mais rosa, mais avermelhada. Então a gente vai usar esse corretivo verde em cima, mas ele não vai cobrir o relevo que essa espinha deixa no rosto, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de achar que quando a gente passa o corretivo a espinha vai sumir. Não, ela não some, ela só neutraliza a cor. Então se você tiver alguma espinha, você vem dando batidinhas com o corretivo esverdeado para que essa espinha neutralize a cor dela. Já que eu tô falando das marcas faciais, há também quem tenha barba. Tanto homens como mulheres podem ter barba. E nesse caso, quem quer cobrir aquele esverdeado da barba, sabe? Quando a pessoa acaba de fazer a barba e fica marcado ainda um verdinho, ou no dia seguinte já começa a apontar esse tom mais esverdeado na pele. Nesse caso, a gente também pode usar um corretivo vermelho ou um batom vermelho para poder disfarçar. Lembra de sempre esfumar muito bem para que não fique marcado e que também não suba muito aqui para a região dos olhos. Porque de repente a sua barba pode ser verde, mas a sua olheira pode ser de outra cor. Claro, se ela for verde. Agora, se ela tiver um pigmento um pouco mais marrom, a gente vai ter que usar um pigmento roxo para poder neutralizar. Fê, o que é exatamente esse tom marrom? Ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar que aqui eu tô com uma marquinha de uma espinha que estourou. Tá vendo que ele tá marrom? Esse tomzinho aqui, ó, ele é marrom. Aqui em cima é um tom mais roxo e aqui embaixo um tom mais marrom. Então eu usaria aqui em cima um corretivo amarelo e aqui embaixo um corretivo roxo ou lilás. Há quem diga que o corretivo salmão, ele é um pouquinho rosa, alaranjado, sirva para todos os tons de olheiras e de espinhas. Eu não acho, eu não concordo. Eu acho que esse corretivo mais salmão, mais rosado, ele serve muito bem para quando as marcas são mais esverdeadas, mas ele não serve tão bem para quando as marcas são avermelhadas ou de outras cores. Bem, a gente viu como que a gente neutraliza as cores do rosto, mas depois, como que eu neutralizo o pigmento desse corretivo colorido que eu apliquei no meu rosto? A gente sempre vai usar um corretivo do tom da nossa pele. Por quê? Se eu aplicar aqui, por exemplo, um corretivo roxo e no meio do dia eu passar um papel para limpar minha boca, ou a base sair por algum motivo, vai começar a aparecer o corretivo roxo aqui. Então eu tenho que tomar o cuidado de aplicar sempre, depois do corretivo colorido, o corretivo do tom da minha pele. Assim eu vou neutralizar tudo, vou deixar a pele uniforme e depois, quando eu aplicar a base não vai ficar com nenhum pigmento abaixo dela. Olha só, eu fiz aqui as misturinhas que eu usaria. Então, aqui é um corretivo mais lilás, mais roxo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, que eu misturei com pigmento roxo de sombra. Aqui é ele mais amarelado. E esse aqui é ele na cor normal, na cor neutra dele.
que é o meu tom de pele. Então, para que vocês vejam qual a diferença. E aí você pode, claro, colocar mais pigmento, dependendo do que você precisa cobrir, ou menos. Eu vou aplicar o roxinho aqui, ó. E aí eu venho assim, ó, dando batidinhas, tá? Até eu sentir que cobriu tudo. Pra mim, cobriu. E agora vocês só veem a cor do corretivo. Agora, por cima, eu aplico um pouquinho do meu corretivo e venho com a esponjinha espalhando. Viram como já cobriu melhor? Agora sim eu posso vir com a base aqui por cima, que não tem problema. Agora, aqui nas olheiras eu vou mostrar como que eu aplico o corretivo. Com o corretivo eu sempre sou muito pontual. Eu sempre venho aqui no início dos olhos e depois eu venho espalhando. Porque eu vou cobrir apenas aonde está manchado. Não preciso trazer ele até aqui, ó. Porque aqui eu não tenho uma mancha. Eu tenho mancha aqui. Olha só já a diferença de um lado com o corretivo aplicado pro outro. Vocês já viram em outros vídeos aqui do canal que eu não gosto dessa marquinha avermelhada que eu tenho em volta do nariz. Como ela é mais avermelhada, eu deveria usar um corretivo esverdeado para poder cobrir. Mas eu não quero. Eu vou apenas aplicar o corretivo do tom da minha pele. E eu venho, faço uma bolinha aqui e depois eu venho espalhando. Pronto, neutralizei ela aqui. Quando eu aplicar a base, já vai cobrir melhor. Agora, desse outro lado, eu vou aplicar a base corretivo da Mari Maria, a Velvet Skin, pra gente ver se também funciona legal. Lembra que o aplicador dela já é um aplicador assim, mais parecido com o aplicador de corretivo. Então eu venho, aplico do mesmo jeito e venho espalhando. E olha só a diferença do corretivo para base corretivo. Lembrando que aqui existe uma profundidade aqui nas minhas olheiras. Como que eu faço depois para cobrir essa profundidade? Eu vou aplicar minha base, vai ser uma base mais rebocão, e por cima eu venho iluminando para trazer essa região para frente, para projetar essa região, igual eu ensinei para vocês lá no vídeo sobre contorno. Um resumo: eu vou usar o corretivo mais escuro nas regiões que eu quero aprofundar, né? A gente aprofunda aqui essas regiões para parecer o rosto mais fino e aqui na testa também. E eu vou aplicar o corretivo mais claro nas regiões em que eu quero projetar. Mas esse, na verdade, é o conceito de contorno do rosto, contorno e iluminação. Então, resumindo nosso vídeo, a gente vai usar sempre o corretivo do tom da nossa pele quando a gente quiser esconder alguma coisa. E o corretivo mais claro vai ser sempre para iluminar o rosto. Os corretivos coloridos a gente vai usar da seguinte forma: o corretivo verde a gente vai usar nas manchas avermelhadas e o corretivo vermelho ou batom a gente vai usar nas manchas esverdeadas. O corretivo amarelo a gente vai usar nas manchas arroxeadas, no caso das minhas olheiras, e o corretivo roxo e lilás nas manchas amareladas, mais marrons, como foi o caso dessa marca de espinha aqui na minha boca. Corretivo salmão e corretivo laranja a gente deixa para o profissional de maquiagem, porque ele vai saber exatamente aonde usar. A gente leva esse conceito mais básico para que assim seja mais fácil para quando vocês chegarem na loja, vocês entenderem o que vocês precisam para o rosto de vocês. E lembra sempre, de todo corretivo colorido, a gente deve cobrir com o corretivo do tom da nossa pele, para que a base não fique manchada. Agora, se você não tem problema de mancha, se joga, sai com esse rosto limpo, não precisa nem aplicar base. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar um like nesse vídeo. E me diz aqui embaixo nos comentários se vocês costumam usar o corretivo colorido, se vocês costumam aplicar o corretivo mais claro e se vocês preferem sair com o rosto só com corretivo ou corretivo e base. Um beijo! E até quarta-feira!